Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa virtual do Centro Espírita Jorge Niemeyer. Saudamos os que estão aqui na nossa sala do Zoom e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Lembramos que, por enquanto, nossas reuniões públicas estão sendo realizadas virtualmente, às quartas-feiras, às 20 horas, e às quintas-feiras, às 15 horas. Bom, nós vamos então pedir a Maria Alice para fazer a leitura da nossa página. Dá para você ler, Maria Alice? Tá perfeito, tá ótimo. Mensagem 61 do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. A sua posse em relação aos bens terrestres é relativa. Num mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momento, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. Então vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Mestre Jesus que envolva todos nós. E começamos por agradecer essa oportunidade, mesmo que de forma virtual. Maurício é lá do Centro Espírita Paulo de Tarso, em Seropédica, um pouquinho longe daqui, mas aqui no Rio de Janeiro ainda. E o Maurício hoje vai nos falar sobre Sublime Recomendação, que é uma mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem 111. Então, Maurício, a palavra é toda sua, você tem em torno dos 50 minutos de exposição, então você fique à vontade para iniciar a sua exposição. Ok, obrigado. Deixa eu me fixar na tela aqui para a gente poder gravar. Também estou gravando, vai aparecer no meu canal no YouTube. Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Jorge Niemeyer, eu agradeço mais uma vez pelo carinho do convite, pela oportunidade do trabalho, por estar junto com vocês nesse momento. E são momentos em que a gente realmente precisa, pelo menos do ponto de vista virtual, estar juntos, estar reunidos, porque a situação externa, ela não está das mais tranquilas, das mais serenas para nós, não é? A gente ainda tem bastante gente adoecida, bastante gente passando por dificuldades, então fazer reflexões. E para esse ponto, a obra de Emmanuel, ela é preciosa para nos induzir a fazer reflexões. A série Fonte Viva, da qual esse livro faz parte, o Vinha de Luz, ela nos mostra uma capacidade ímpar de Emmanuel, não é? De um versículo pequenininho, ele consegue tirar assunto para a gente poder discutir por um seminário. Ele vai nos ajudando a fazer reflexões profundas sobre temas, sobre um versículo muito simples. E desse versículo muito simples ele vai desdobrando, ele vai ampliando as suas colocações para a gente poder fazer. E esses trechos são sempre significativos, sempre tem a ver com o ensinamento de Jesus, tem a ver com a fala de alguém a respeito. E esse então que foi nos sugerido, que é aquele momento em que Jesus conversa com o chamado endemoniado gadareno, aquela criatura obsidiada, sofredora, que passava por muitas dificuldades lá na região de Gadara, que a gente percebe nem ser uma região de predominância judaica, porque eles criavam porcos, eles produziam porcos para alimentação e o judeu tinha verdadeira aversão a esse tipo de animal. Então a gente começa a perceber assim, Jesus consegue ali naquele momento nos dar ensinamentos que até hoje nós precisamos implementar. E Emmanuel vai buscar exatamente isso. Ele transforma um versículo em uma palestra inteira. Um único versículo serve para reflexões dessa habilidade ímpar e já é uma recomendação para nós. Será que a gente realmente tem feito reflexões a respeito dos nossos estudos ou viramos apenas papagaios, reprodutores de informações, apenas repetidores de versículos, de textos do Evangelho, de textos do Novo Testamento, como se a gente não tivesse outra coisa a fazer a não ser esfregar algumas frases soltas. E tem um companheiro nosso lá de Volta Redonda que costuma alertar, até porque ele foi estudar em profundidade esses textos, assim, que texto fora do contexto é pretexto. Então muitas pessoas utilizam frases soltas, alguns parágrafos da codificação para justificar ou para respaldar apenas um determinado ponto de vista e não refletem em profundidades. Então a primeira questão que a gente coloca nesse texto do Emmanuel é exatamente a capacidade que ele tem
de nos chamar à reflexão, de nos convidar a para aí e pensa, o que isso quer dizer? O que determinado trecho da doutrina propõe para nós espíritas do século XXI? Já que ela foi divulgada, já que ela foi codificada no século XIX, muitas pessoas dizem, ela está desatualizada. Ao contrário, ela está incompreendida até hoje. A codificação precisa ser mais estudada, precisa ser mais lida, mais compreendida. E não é uma questão de títulos acadêmicos, de diplomas acadêmicos, é uma questão de bom senso, é uma questão de estudo, é uma questão de dedicação àquilo que nós estamos fazendo. E aí nesse momento é que nós vamos ver Emmanuel nos levando, nos remetendo àquela Galileia da época de Jesus, a uma região ali em torno do Lago de Genezaré, e ele atravessa então de Cafarnaum e vai à chamada província dos Gadarenos, a Gadara. Tá? E ali, que era uma região ainda bastante distante daqueles conceitos do conservadorismo judaico, ele vai também levar a mensagem. Ele também entende que algumas criaturas, mesmo aquelas que não são vistas como do povo escolhido, e aí a gente coloca um monte de aspas nesse povo escolhido, porque essa escolha não é exatamente aquilo que a gente imagina, esse privilégio por ter nascido numa determinada etnia, esse privilégio por abraçar uma determinada doutrina, isso não garante para nós espíritas, porque nós somos espíritas, frequentadores de centro espírita, que depois que nós desencarnarmos vai ter um aeróbus esperando a gente na porta do cemitério para levar para uma colônia superior. Não é assim que as coisas acontecem. O nosso posicionamento no mundo espiritual, ele depende exclusivamente do nível de avanço que nós conseguimos realizar na presente encarnação, na encarnação em que nós estamos. E aí exatamente nesse ponto que nós vamos ver lá. O relato de Marcos é talvez o mais simples e tão bonito. Então ele diz que Jesus aporta nas terras dos Gadarenos e vai ao encontro do Mestre, o que já é um primeiro alerta para nós, vai ao encontro do Mestre, o que eles lá chamam de endemoniado, o que no nosso linguajar espírita nós chamaríamos de obsidiado. Um obsidiado que vivia nos sepulcros, que andava nu, que quando era atado com cordas ou com correntes, ele rompia as cordas, rompia as correntes, se machucava com pedras e saía correndo nu para ficar nos sepulcros. É claro que se a gente for parar para pensar sobre esses símbolos todos que está ali, nós estamos diante de uma criatura que é socialmente rebaixada. A sociedade não via naquele homem qualidades suficientes para que ele pudesse sequer ser contado entre os vivos. Ele vivia nu, o que para os conceitos e o conservadorismo da época era um atentado ao pudor. Era uma distância muito das conveniências sociais, das convenções sociais que eram colocadas naquele tempo, em que sequer mostrar uma parte do corpo que não fosse o rosto já era considerado impudícia. Então é interessante a gente considerar isso. E ele vivia então nessas condições de estar entre os mortos, distante dos vivos, nu, dementado, obsidiado num extremo grau. Nós consideraríamos essa criatura aqueles subjugados que aparecem lá no Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec vai estudar a obsessão. Tamanha a dominação que os espíritos conseguiam realizar sobre ele. Mesmo assim, ele vai ao encontro de Jesus. Era uma criatura degradada, socialmente degradada, era uma criatura fragilizada do ponto de vista mental, moral, espiritual, sim. Mas, como Jesus não dava ponto sem nó, se a gente quiser usar a terminologia mais moderninha, se bem que vão dizer que essa aí não é moderninha, não, é da década de 40 e 50, dá ponto sem nó, porque ninguém sabe o que é isso. Mas a gente vê o mestre agindo em relação a criaturas que ele sabia que podiam, de alguma forma, dar um salto em suas existências. E aí então aquela criatura, conduzida pelos espíritos, dominada pelos espíritos infelizes e sofredores, vai ao encontro do mestre e ele então determina que os espíritos se afastem, porque a sua prova estava a findar, porque a sua prova estava por terminar. E aí exatamente nesse momento os espíritos então, num transe mediúnico, fazem o homem clamar: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste atormentar-me antes do tempo? E ali naquele momento a gente vê o primeiro relato do Evangelho em que a gente vê Jesus fazendo a terapêutica da desobsessão, né, gente? Em que o mestre coloca ali, de fato, as questões e conversar com as entidades sofredoras para saber o que se passa com elas e para determinar ou indicar a elas o que fazer. É claro que quem relata, os evangelistas, estavam acostumados a ver nesses seres sofredores, infelizes do mundo espiritual, os chamados demônios. Só que Jesus sabia que ele estava conversando com seres humanos
livres da veste física, seres humanos ainda comprometidos com suas falhas, com suas imperfeições, mas seres humanos. E aí ele determina que esses seres humanos se afastem. Por isso o homem clama que tenho eu contigo, vieste atormentar-me antes do tempo. E aí no Evangelho de Lucas aparece até o texto dizendo assim, não nos mande para o abismo, porque Jesus havia determinado que eles se afastassem do homem. E nessa hora então o mestre pergunta, qual é o teu nome? E aí em uníssono eles respondem, Legião, porque eram muitos os espíritos. E aí se a gente parar para pensar, às vezes não são espíritos a causa dos nossos padecimentos, mas são as várias fontes de dores, as nossas imperfeições morais, a nossa dificuldade de relacionamento na sociedade. Vamos botar a culpa no obsessor porque a gente brigou com a sogra? Não, gente. É porque existe esse ranço mesmo de relacionamentos. Muitas pessoas se colocam nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos sociais, com uma posição extremamente vaidosa, extremamente orgulhosa, o que dificulta muito a harmonia e a paz. E aí depois briga e bota a culpa nos espíritos. Poxa vida, não faz sentido isso. Então quando a gente fala aqui, ou vê a legião falando que estava ali causando sofrimento ao homem, pode sim ser um grupo grande de espíritos, como relatam os evangelistas. Mas nos dias de hoje nós temos que estar atentos para também ver se não é uma legião de fontes de problemas, que estão todos em nós. Mesmo a obsessão, a origem da obsessão está em nós. Ela não está fora de nós. Eu me lembro até que nós falamos isso no último estudo que nós fizemos aí no Jorge Niemeyer a respeito dos inimigos desencarnados. Então, muitas pessoas ainda ficam imaginando assim, eu estou assim por causa do obsessor, o espírito não me persegue, não me deixa progredir, não me deixa encontrar um emprego, não me deixa encontrar saúde, quando na verdade isso virou a desculpa perfeita. E aí a gente começa a perceber, nesse versículo que Emmanuel nos faz estudar, no contexto desse texto, porque é isso que é importante a gente fazer, lê o versículo de Emmanuel e vai lá na fonte para ver o que está em torno desse versículo, quais eram os pensamentos das criaturas em torno desse versículo, nós vamos perceber o seguinte, mesmo naquela condição extremamente limitado, extremamente sofrido, aquela criatura faz um movimento de ir ao encontro de Jesus. Ela deixa a condição de assistido, de pobrezinho, de coitado do mundo e procura Jesus. Jesus era a fonte de luz. E aí nós vemos ainda hoje, mesmo nas nossas casas espíritas, isso sirva de alerta para nós, até quando a gente voltar às reuniões presenciais, para a gente perceber que existem aqueles sofredores profissionais, né? Eles estão sempre lá no centro para tomar passe, eles estão sempre lá no centro para tomar água fluidificada, eles vão para o atendimento fraterno para reclamar do que está se passando com eles, como eles são sofredores, como eles são incompreendidos, mas eles não fazem um movimento sequer em prol deles mesmos, em benefício da sua própria cura. Não mudam um comportamento que atrai o espírito obsessor, não mudam um comportamento que causa o problema de saúde, continuam se alimentando mal, e aí vão lá no centro tomar passe, para ver se cura o estômago, para ver se cura a úlcera, para ver se resolve o problema renal, quando na verdade eles estão se empanturrando de gordura, estão se empanturrando de sal. Não vai resolver. E é essa uma questão importante que é colocada lá. Os viciados em tratamento. Quando a gente ainda podia viajar, né? Já estamos há quase um ano e meio sem poder viajar para fazer palestra, a gente saía e ia autografar livro e tudo mais, e as pessoas conversavam e perguntavam, o que você faz no centro? E muitos diziam, não, eu estou aqui em tratamento. Gente, isso me dá arrepio no perispírito. Toda vez que eu ouço alguém dizer que não, eu estou aqui em tratamento, porque eu sei que a criatura está usando, na maioria das vezes, aquilo como uma desculpa para não melhorar, para não progredir. Você chama para fazer campanha do quilo, não pode, está em tratamento. Você chama para participar do estudo sistematizado, não pode, está em tratamento. Você convida para levar o filho ou filha para a reunião da evangelização, não pode, está em tratamento. Só pode ir no centro no dia do tratamento, no dia que tem passe, no dia que tem água fluidificada. Como no dia da evangelização não tem passe, não tem água fluidificada, não vai. E também não leva filho, não leva as crianças, que seria o maior compromisso nosso de levar os nossos jovens, os nossos pequenos para a evangelização. E aí as pessoas começam a usar essa angústia toda, esses problemas todos, como uma barreira, como uma desculpa perfeita para não agir, para não se melhorar, esperando que Jesus vá ao encontro delas. E essa é a grande diferença. O gadareno foi ao encontro de Jesus. Ele não esperou que o mestre fosse ao encontro dele. Nós algumas vezes nos colocamos em condição de sofredores das casas espíritas esperando que Jesus venha ao nosso encontro, que ele venha até nós. Mas fazer o movimento físico, de movimentar os nossos corpos, e o movimento psicológico, de colocar as nossas mentes em direção a Jesus, poucos se interessam por fazer.
E a gente vê nesse exemplo do gadareno, do obsidiado gadareno, essa condição. E isso aí é uma questão que a gente tem que estar sempre alertando. Olha, pessoal, é a gente que se cura. A doutrina fornece as ferramentas. A doutrina instrumenta a gente, mas a gente é que tem que agir, tem que aplicar as ferramentas. É a mesma coisa do que você ter um médico que te receita o medicamento e você deixa ele lá na prateleira da farmácia. Se nós não tomarmos o medicamento, não fizermos uso do medicamento, não vai haver processo de cura. E aí aqueles que ousam tomar o medicamento, né, aqueles que ousam buscar a sua própria evolução, a sua própria cura, eles acabam se deparando depois com aquela situação assim, mas e agora que eu estou melhor? E se acontecer algo pior? Volta para o centro para tomar paz, para beber água purificada, para pedir ajuda na desobsessão? Então, muitas pessoas ficam fazendo esse refluxo e esse fluxo. Vão para o centro, melhora um pouquinho, sai do centro. Volta à vida cotidiana, piora um pouquinho, volta para o centro. Que é o que Emmanuel acaba percebendo, que aquela criatura que tinha sido aliviada durante tantos anos da pressão que sofria de espíritos obsessores, ela se coloca na condição agora de caçador de benesses, fica encantado com Jesus. E é interessante porque, voltando lá ao Evangelho de Marcos, a gente vê a continuação disso. Jesus determina que os espíritos se afastem e eles se afastam, não é? A autoridade moral é para isso. Os espíritos dizem que os espíritos superiores, lá na codificação, que os espíritos superiores exercem sobre os espíritos inferiores um ascendente moral irresistível. Livro dos Espíritos. Então, se é irresistível, podem não querer, mas eles vão acabar obedecendo. E é o que acontece. Então, os espíritos se afastam, e aí, na visão dos evangelistas, eles criam o maior erro de interpretação do evangelho que a gente tem até hoje. Porque eles imaginam que os espíritos saíram do homem, na ideia da possessão antiga, e entraram numa vara de porcos que pastava ali perto. Os porquinhos se espantaram, saíram correndo, mergulharam no mar e morreram afogados. E aí os pastores dos porcos, os que estavam ali tomando conta, foram correndo à vila avisar os patrões. Afinal de contas, houve um prejuízo que não tinha sido responsabilidade deles, mas que eles podiam ser responsabilizados. E aí a vila inteira vai querer saber o que aconteceu, por que os porcos morreram. Olha só que coisa, né, gente? A história do espírito de porco que a gente usa até hoje, quando alguém é muito ranheta, quando alguém é muito ranzinza, quando alguém é muito do contra, quando alguém faz brincadeira de mau gosto, isso é um espírito de porco. Mas espíritos não entram nos porcos. Os porcos, os animais, não podem atuar como médiuns. Isso demandou aí 19 séculos praticamente para ser resolvido, esclarecido lá na codificação, quando os espíritos ensinam a Allan Kardec que os espíritos não podem utilizar os animais como seus médiuns. Mas, é lógico, os animais podem perceber a presença dos espíritos, principalmente dos espíritos mais materializados. Os espíritos mais materializados têm vibrações densas, têm vibrações pesadas, e aí os animais percebem. Então, a gente imaginar aquela cena agora com o olhar espírita, é claro que os demônios não saíram do homem e não entraram nos porcos. Mas aquela malta de espíritos sofredores, aquele conjunto de espíritos ainda macilentos, cheios de perturbações mentais, cheios das suas próprias dores, se afasta do homem. Como eles estavam ainda numa ambiência muito próxima, vibratória da Terra, é lógico, ao se aproximarem dos animais, os animais sentem a sua pressão. A gente não vê de vez em quando um cachorro latindo para um canto do muro que ninguém vê nada? Pode ser que ele esteja vendo o espírito. Um cavalo que empina numa caminhada que ninguém vê nada? Pode ser que ele esteja percebendo ali o espírito. Até no Velho Testamento tem lá a história da mula de Balaão, que vê o espírito e para antes e empaca. Então eles podem perceber os espíritos, mas eles não servem de médiuns para os espíritos, eles não vão transmitir comunicações dos espíritos. E aí, lógico, nessa hora, então, nós vamos dizer assim, eles espantaram os porcos, espantados, sem capacidade mental, raciocínio, que é essa a questão, né? Nós somos racionais, nós podemos contrapor o nosso pensamento ao pensamento dos espíritos infelizes. É assim que se cura a obsessão de verdade. É assim que se trata o problema da influência espiritual negativa, contrapondo os nossos sentimentos melhorados, os nossos pensamentos melhorados aos pensamentos infelizes dos espíritos. Não é dando passe e colocando água fluidificada goela abaixo que a gente vai resolver o problema de obsessão. É mudando o obsidiado, é transformando o obsidiado numa pessoa melhor. E aí, lógico, os porquinhos não tinham essa capacidade de contrapor um pensamento contínuo àquela influência. E eles saíram correndo assustados e morreram afogados. Mas a vila que tinha tido prejuízo com os porcos que eles podiam vender, que eles podiam abater, que eles podiam comer, foi ver o que estava acontecendo. E aí o relato do evangelista é o seguinte: depois eles chegam, encontram o homem vestido, lembra, ele andava nu. Agora ele é apresentado vestido, depois do contato com Jesus. Ou seja,
dentro dos padrões de comportamento que aquela sociedade definia. Em seu perfeito juízo, antes ele era um louco, um dementado, e sentado aos pés de Jesus, aprendendo a sua doutrina. Olha que coisa interessante isso, né? Então é uma transformação bastante radical, proporcionada por um espírito de uma elevação que nós não encontramos de novo na Terra. Jesus é, sem dúvida nenhuma, o espírito mais elevado que a Terra tem como modelo e guia. Então, ele podia fazer coisas que nós ainda apenas esperamos poder fazer em algum momento. Em alguns instantes, Jesus conseguia fluidicamente resultados que nós vamos demandar aí décadas para conseguir. E sem esforço da pessoa que recebe, não vai conseguir nunca. E é exatamente nesse sentido, a partir desse momento, que a gente começa a perceber como aquela criatura se transformou. É verdade. Se transformou e começou a aprender. Sentado aos pés de Jesus, num nítido simbolismo de colocação do aprendiz em relação ao mestre, da posição do aprendiz em relação ao mestre, aprendendo a sua doutrina. E aí os gadarenos ficam assustados, os gadarenos ficam espantados. Mas que esse homem foi capaz de fazer isso com aquele endemoniado? Por que ele não vai ser capaz de fazer com a gente? E aí eles pedem a Jesus que se afaste das suas terras, que se afaste da sua região. Olha só que coisa estranha, né? A gente começa a perceber o seguinte: a luz nos procura e de vez em quando a gente racha fora, foge dela. Pede a Jesus que se afaste, pede aos espíritos que se afastem. Não acontece quando vem um benfeitor espiritual, através de um companheiro da casa espírita, e nos oferece um livro. Ah, eu não vou conseguir ler, eu estou com a mente muito confusa. Já rejeita a leitura no começo. Ou chama para assistir, a participar dos estudos sistematizados da casa espírita. Ah, eu não estou conseguindo sair de casa, estou com síndrome de pânico, isso, aquilo, outro. E é um problema muito sério, precisa ser tratado mesmo, síndrome de pânico. Agora, usar isso como uma justificativa para não querer melhorar é complicado. Haja terapia com psicólogo, com psicoterapeuta, para depois a gente poder ir para a terapia certa no centro, que é a transformação do indivíduo numa pessoa melhor. E aí a gente começa a perceber o seguinte: eles pedem para se afastar. Ah, não, isso aí deve ser um outro espírito obsessor querendo me enganar, querendo me enredar. Não vê que eu estou em tratamento no centro? Para que está me chamando para trabalhar? Eu não estou pronto para trabalhar ainda. Muitos agem assim. Muitos se acomodam no tratamento. E aí vem uma questão importante. Quando os gadarenos pedem a Jesus para ir embora, porque eles temiam que Jesus propusesse a eles mudança de comportamento, ele volta para o barco. Jesus não tinha intenção de se impor a ninguém. O mestre não se colocava na condição de alguém que tinha que impor a sua doutrina. Será que a gente tem sido assim também? Será que nós temos entendido que a nossa tarefa enquanto espíritas é de semeadores, não é de colhedores? Tem uma obra do Alírio de Cerqueira Filho que ele faz essa referência aqui, a Jesus e Kardec, modelos para os tarefeiros do movimento espírita. Então ele chama a atenção o seguinte: a nossa tarefa enquanto espíritas é de semeadores da luz. Se nós quisermos ser na mesma existência colhedores dos resultados, dos frutos, nós vamos nos frustrar, porque as pessoas elas demoram o seu tempo, o tempo delas, para realizar as transformações da semente que nós lançamos. Nós é que temos que ter a paciência de continuar lançando sementes, de usar as sementes que estão em nós, porque nós só podemos mudar a nós mesmos. Essa é uma questão que não tem como a gente fazer. Ninguém muda a ninguém. No máximo, alguém pode servir de bom exemplo para alguém seguir, mas ninguém muda a ninguém. E aí, exatamente nessa hora do ninguém muda a ninguém, é que entra a necessidade do trabalho e a não acomodação a receber benefícios dos outros, porque é lógico. Nos momentos de urgência, nos momentos em que nós estamos passando pela fase aguda do problema, a casa espírita tem muito a nos oferecer. A doutrina espírita tem muito a nos oferecer em auxílio de emergência. Então é o passe que alivia, sim. É a água fluidificada que ajuda a reharmonizar os órgãos, sim. É o trabalho na reunião mediúnica que alivia a tensão, a pressão espiritual inferior, sim. Não porque afastou os espíritos da gente, mas porque orientou os espíritos para que eles entendessem que nos obsidiar era ruim para eles. E aí eles acabam se afastando, mas se a gente não muda, logo virão outros. Então são momentos de alívio, que alguns de nós imaginam assim: foi o centro que me curou, foi o médium que me curou, foi aquela reunião que me curou. E aí fica girando, orbitando em torno do centro, do médium, da reunião, querendo receber mais. Ou temeroso que se piorar eu vou lá e recebo de novo. Se piorar eu vou lá e peço ajuda outra vez. Só que isso aí é uma atitude de muita acomodação. E aí a gente vê o gadareno fazendo a mesma coisa. Mas eu imagino, e a gente tem que dar um desconto para ele, né, gente? Deviam ser muitos anos naquela condição abjeta, daquela condição de muita dificuldade. Então é lógico, recebeu o alívio, foi Jesus. Eu não quero me afastar desse Jesus, pensava o homem.
E aí ele pede a Jesus para ir com ele, deixa-me ir contigo. E o mestre diz assim, não, esse é o versículo que Emmanuel traz para nós. Olha só, nós estamos conversando aqui há mais de meia hora, e agora que a gente vai falar do versículo que Emmanuel usou lá no capítulo 111 do Vinha de Luz. E Jesus diz assim, não, volta aos teus e mostra a eles todo o bem que Deus te fez. Nos vários textos, nas várias versões que isso tem, nas várias traduções dos textos da Bíblia. E a gente começa a pensar assim, puxa vida, mas olha só, Jesus está descartando o homem? Não, Jesus não está descartando o homem, Jesus está construindo mais um trabalhador. Está ajudando aquela criatura a perceber que ela tem que ser responsável pelo seu próprio bem-estar, que ela tem que ser responsável pela manutenção do bem-estar que lhe foi ofertado naquele momento de ajuda, naquele momento de trabalho espiritual. E não que ela fique buscando o caçador de benesses permanente. Jesus sabia. Já havia tanta gente assim, atrás dele, que eram caçadores de milagres, caçadores de benesses. Se o homem seguisse com Jesus de Gadara para Cafarnaum, seria só mais um. Então o mestre disse assim, não, você não vem comigo. Volta aos teus. Vai à tua casa, vai à tua família. Mostra a eles que transformação que o Evangelho, que a mensagem do Evangelho trouxe para a sua vida. Às vezes nós nos queixamos tanto de que a nossa família não nos compreende, de que a nossa sociedade não nos compreende, mas que nós gostaríamos muito que eles fossem espíritas também, mas será que nós temos mostrado para eles, por exemplos e não por palavras, todo o bem que a doutrina espírita tem feito por nós? Às vezes não, né? Às vezes nós guardamos só para nós, nem externamos a transformação que passamos e queremos que as pessoas assimilem uma doutrina que nós ainda estamos aprendendo. E aí o homem vai então, volta à sua família, se apresenta aos sacerdotes, faz todo aquele processo de reintegração na sociedade e, diz o livro dos evangelistas, depois de algum tempo ele foi visto pregando a mensagem do Evangelho na Decápolis, um conjunto de cidades ou vilarejos ali, de uma cultura mais predominantemente helenista, mais predominantemente grega. Então a gente percebe aquela criatura saindo de uma condição muito inferior, muito abjeta, de muito rebaixamento físico, moral e espiritual, para uma condição de trabalhador, de divulgador da mensagem de Jesus. Olha que coisa importante. Que movimento que essa criatura fez ao longo do tempo, gente, não foi de uma hora para outra. Lembrando o relato do Evangelho, Jesus embarca e volta para Cafarnaum. E o homem fica em Gadara. Fica com a responsabilidade de consolidar o benefício recebido. E é isso que para nós espíritas hoje, vocês aí em tratamento, vocês que estão assistindo no YouTube, vocês que vão assistir no YouTube depois lá no nosso canal, lembrem, quando nós recebemos um benefício da casa espírita, dos benfeitores espirituais, esse benefício vem com a responsabilidade de nós assegurarmos a consolidação da transformação que vai garantir o bem-estar permanente. Porque se nós continuarmos só imaginando que o outro, o médium, o passista, a casa espírita é que me dão bem-estar, eu nunca vou confiar de que eu sou capaz de me fazer bem. Nunca vou confiar de que eu sou capaz de me fazer feliz. E se eu não confio que eu sou capaz de fazer o bem para mim, como é que eu vou fazer bem para os outros? Como é que eu vou fazer bem para as outras criaturas? Me tornar um trabalhador, um cooperador com Jesus na seara. E Jesus falava, a seara é vasta e os ceareiros são poucos. Orai ao Pai para que Ele envie mais ceareiros, mais ceifeiros. E essa é uma questão que a gente não pode perder de vista, meus amigos, minhas irmãs. Porque assim, quando nós nos colocamos na condição de pedintes de luz, a coisa fica complicada. Quando nós nos colocamos na condição de cooperadores com Jesus, mesmo que ainda com deficiências, nós vamos ver que com o passar do tempo as coisas tendem a melhorar de forma mais definitiva. E aí é que a gente começa a ver a análise de Emmanuel. O que ele quis dizer, ou o que Jesus quis dizer ao gadareno, não permitindo que ele o seguisse e pedindo que ele voltasse aos seus e se apresentasse e anunciasse todo o bem que o Senhor lhe havia feito. E essa é uma questão interessante, porque assim, não adianta a pregação. É lógico que a criatura virou um pregador em Decápolis, um divulgador, mas uma das formas de nós levarmos uma doutrina adiante é através do discurso. Mas, como a gente já sabe, os discursos até podem convencer, podem encantar, mas são os exemplos que realmente arrastam, são os exemplos que realmente consolidam nas criaturas a vontade de realizar, a vontade de crescer, a vontade de se transformar. E aí quando nós nos deparamos com isso, nós nos sentimos naquela condição assim, puxa vida, veio o alívio, recebemos o benefício do centro, recebemos o benefício de Jesus. É isso que Emmanuel traz para nós logo lá no primeiro parágrafo. Mas e agora? E depois? Será que quando vierem os primeiros reveses, as primeiras dificuldades, eu vou achar que meu guia me abandonou de novo? Que meu guia funcionário público tirou licença-prêmio? Isso não acontece com algumas pessoas que voltam para o centro, elas saem do centro quando elas melhoram.
voltam à sua vidinha comum, voltam às estripulias de antes. E aí, de repente, elas se percebem, não é? Naquela condição de mais uma vez passar pela dificuldade. Quem trabalha em reunião de desobsessão deve lembrar. Quantas pessoas às vezes voltam com aqueles mesmos nomes, né? Passa um tempo, 6 meses depois está lá o nome de novo. 1 ano depois está lá o nome de novo, não é? São pessoas que o quê? Ficam recebendo sem se transformar. E aí, lógico, não vai ser uma cura definitiva. Serão apenas paliativos. Serão apenas melhoras temporárias que nós precisamos consolidar em nós. E essa é uma questão importante. Os que ficam aí orbitando, igual falenas em torno da luz, orbitando os distribuidores de bênçãos, os médiums, as casas espíritas, o próprio Jesus, né, imaginando que vão estar sempre ali com uma fonte para receber o que elas precisam, eles não saem dessa atitude e ficam esperando. E uma hora vem o revés maior. Então eles se esqueceram de uma coisa, Emmanuel fala isso. Muitos ficam esperando, eu achei tão bacana, os feriados celestiais, né? Os feriados celestes que estão lá no texto. Mas não tem gente assim? Né? Eu quero tanto desencarnar logo para poder descansar. Não tem gente que acha que vai morrer para descansar? Tem uns textos desses assim bem engraçados, porque o indivíduo ele achava que a vida na Terra era muito pesada, que a vida na Terra era muito difícil, e como era médium ele conversava com o guia, quando é que estava na hora dele ir para o mundo espiritual, quando é que era o momento dele de se deslocar da Terra para uma vida mais tranquila, mais feliz no mundo espiritual, e o guia, calma, você tem que ficar aí, você precisa trabalhar mais, você precisa realizar mais. Ele aproveitou uma dessas resfriadas, uma gripe, uma condição mais grave um pouquinho, deixou que o corpo enfermasse e desencarnou. E aí quando ele chega e desperta no mundo espiritual, o guia está lá assim, não era a hora de você vir. Você ainda não tem condições de ficar aqui sozinho. Vai ter que me acompanhar em todas as nossas atividades. Ele se sentiu o máximo logo ali no começo, né? Virou ajudante de mentor. Olha só que promoção, né? Só que o benfeitor espiritual atendia uma casa espírita num dia, outra casa no outro, atendia sofredores nos hospícios, nos hospitais, nos asilos. Era tanto trabalho, mas tanto trabalho, que passados 6 meses ele começou a pedir o guia para reencarnar, que ele queria descansar. É o tipo de pessoas que vão ao centro só para tomar paz, beber água frutificada e voltam para sua vidinha comum. Essa é uma questão que a gente não pode perder. Os feriados celestes não existem. Jesus trabalha sempre, diz Emmanuel. E se nós quisermos estar com Jesus, nós vamos ter que trabalhar sempre com Ele. Nós vamos ter que estar sempre junto com Ele. É servir, essa é a questão. O nosso maior desafio não é ficar lá no centro esperando de mãos postas assim, né? Senta e bota a mão no colo virada para cima já para receber. Bem a posição do pedinte. E aí Jesus está lá convidando a gente para ir com Ele. Para nós sermos as suas mãos, para nós sermos a sua voz, para nós sermos os seus ouvidos, para nós sermos os braços que abraçam em lugar dele. Aqui na Terra, os que sofrem mais do que nós. Então a grande proposta, o grande desafio é nós servirmos com Jesus. Não é nós seguirmos Jesus. É muito diferente, apesar da proximidade dos verbos, o resultado é completamente diferente. Servir com Jesus nos eleva, nos promove. Seguir Jesus normalmente nos faz caçadores de benesses, caçadores de milagres, de benefícios que as casas espíritas nem sempre vão poder nos oferecer. E nós somos chamados a fazer mais. A grande proposta de Emmanuel nesse texto para nós, então, é que nós nos abramos como livros vivos. Livros onde as pessoas vão poder ler o Evangelho. Livros onde as pessoas vão poder ler a mensagem da doutrina espírita. Aprender sim, receber sim. Nenhum de nós aqui é autossuficiente. Nós temos necessidades, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis. Mas, diz Emmanuel, distribuir com os outros, com aqueles que compartilham a nossa vida. E aí muitos reclamam assim, mas eu não posso, as pessoas não me compreendem. Mas elas estão vendo nos nossos atos aquela teoria toda, aquela doutrina toda que nós dizemos abraçar. E aí é aquela questão, nos vermos como livros vivos. Nos vermos como livros onde as pessoas poderão ler o bem-estar. Olha, aquela criatura estava por um momento tão difícil, começou a trabalhar no centro, começou a frequentar o centro, começou a estudar, está enfrentando as dificuldades não desapareceram, mas ela agora enfrenta as dificuldades com mais coragem, com mais serenidade. Então essa doutrina deve ser boa mesmo, essa mensagem deve ser boa mesmo. Não estão lendo em nós? Não estão lendo nas nossas atitudes?
Então a capacidade de transformação, a capacidade de mudar, puxa vida, mas olha só, o Maurício era tão briguento, era tão impaciente, agora que está lá há 30 anos na doutrina espírita, já consegue respirar 10 vezes, contar até 10 antes de explodir em cima de alguém. Depois de 40 anos a gente precisa, né, gente? Pelo menos assim, a gente pensa assim, ai meu Deus, me dê paciência, não me dá força não, tá? A gente tem que fazer prece assim, viu, gente? Me dá paciência, não me dá força, porque se der força a gente corre o risco de, dar aquela estrangulada no vizinho. E aí a observação que se faz é sermos livros vivos, onde eles vão ler a nossa resistência à inclinação para fazer o mal. Ah, como o Livro dos Espíritos é bom nesse sentido, né? Como o Livro dos Espíritos nos tira os argumentos. Quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se existe arrastamento irresistível, eles respondem assim, arrastamento sim, irresistível não. Muitos dizem quero, mas ficam muito contentes que não sejam como querem. Quando a criatura diz que não é capaz de superar as suas más tendências, é porque ela se compraz nelas. Ah, então a gente começa a dizer assim, eu não consigo, eu não posso. Não, a gente pode, é só querer. Querer e agir. Querer e buscar ajuda nos locais certos. Porque tem muita gente assim, eu quero tanto sair da depressão, mas não vai ao médico, não toma medicação, não faz psicoterapia. Vai sair da depressão como? Ah, mas alguém precisa ajudar, porque aquela criatura realmente está muito abatida. Depressão é uma doença gravíssima. Às vezes a criatura não tem condições sozinha de buscar ajuda. Então é nesse momento que parentes, amigos, de alguma forma vamos poder ajudar. Mas não vamos imaginar que nós vamos fazer por ela. Como Jesus não fez pelo gadareno o processo evolutivo que o transformou em pregador. Foi ele mesmo que teve que voltar aos seus e mostrar. E aí é interessante porque Emmanuel diz assim, mas as pessoas não querem receber. Eu até quero levar a mensagem, eu até quero divulgar o que está acontecendo comigo, me mostrar como uma pessoa melhorada. Mas as pessoas em volta não me compreendem, os familiares reclamam quando eu vou para o centro. Reclamam quando eu fecho a porta aqui do quarto para poder participar de uma reunião virtual, me chamam de fanático. Me mandavam colocar a cama no centro quando eu saía para o centro 3 vezes por semana. E então, por que eu não vou fazer com esses parentes? Aí o Emmanuel diz, se você não tem a parentela física, vá buscar a família espiritual. Se você não tem ali aquelas pessoas mais próximas, a direta, vá buscar a indireta. As afinidades espirituais, os nossos alunos, as crianças da evangelização podem de alguma forma receber de nós bons exemplos, ler em nós os bons exemplos. E aí nós seremos mensageiros melhores. Nós seremos transmissores melhores da mensagem do Cristo. Verdadeiramente nós seremos livros que mostrarão aos outros. Em nós, a nossa própria transformação será o melhor exemplo daquilo que a doutrina espírita é capaz de fazer por nós. Olha só que chiquice. E a gente começa a se compreender então convidado a trabalhar. Nós seremos melhores mensageiros, nós seremos novos pregadores das novas decápolis que aparecerem por aí. A gente tem agora a decápolis virtual, né, Marcelo? A gente consegue levar a mensagem onde não ia antes. Imagina, se de repente está aqui sentado em Seropédica e vai fazer uma palestra na Tijuca, quando desliga o computador já está em casa de novo, não precisa pegar a Avenida Brasil. Isso é bom demais, né? Você está sentado em casa, vai fazer palestra em Miami, não precisa pegar avião. Né? Não que a gente tenha medo de avião, voar é muito gostoso, mas o tempo de voo, o tempo de aeroporto é muito chato. Né? Então a gente, assim, é muito gostoso essa nova ferramenta, a gente tem que aproveitar dela também. E não só reclamar de que a gente está isolado, a minha vida é num computador. Gente, realmente a minha vida é num computador, são aproximadamente 10 horas por dia sentado diante de um computador, pelo nosso trabalho e pelo trabalho espírita. Mas, né? Isso tem se tornado para nós uma ferramenta importante de aprendizado. Aproveitar esse momento do distanciamento físico, que não quer dizer distanciamento social, né? Porque nós podemos nos encontrar aqui nas nossas reuniões virtuais, nós podemos nos encontrar nesses momentos nossos de celebração da doutrina espírita, porque uma reunião pública, gente, é um momento preciosíssimo de celebração da doutrina espírita, em que essa doutrina é apresentada pela ótica de quem está falando, de quem está fazendo o estudo, que vem ajudar algumas outras pessoas a compreenderem, a ter uma outra visão, a complementar a visão que elas já tinham e formar um conjunto melhor. Assim como nós também que falamos e temos que estudar para falar, quando eu mergulhei a minha mente, o meu pensamento, nessa página de Emmanuel, eu fiquei encantadíssimo. Claro, a série Fonte Viva é encantadora. Eu tenho um prazer imenso de fazer palestras de em torno de 1 hora, sobre a série Fonte Viva do Emmanuel. Um texto daquele ali dá um seminário de várias horas até, se a gente quiser desenvolver. Mas esse texto é muito bom porque assim, Emmanuel diz assim, mostra, né, divulga às pessoas a mensagem do Evangelho com a tua cura, com o teu momento de paz.
E aí algumas pessoas podem dizer, puxa vida, mas Jesus me convida a trabalhar, Jesus me convida a doar, mesmo eu estando em tratamento, mesmo eu ainda estando enfermo espiritualmente? Sim, convida. Porque é exatamente através do trabalho que nós vamos deixar para trás a condição de assistidos, que é sempre miserável, que é sempre inferior à do assistente, a do que já sabe estender a mão assim e não assim para poder receber os benefícios. Jesus espera que nós emprestemos para ele as mãos assim, dispostas a servir, aptas a doar, e não aquelas mãos que estão lá, ah, Senhor, me ajuda aqui, ah, Senhor, eu estou com problema acolá, mas o Estado é que tem que fazer por mim, mas a minha mãe é que tem que fazer a minha janta, o meu almoço, né? E a gente vai sempre transferindo para os outros, porque essa é uma questão dos imaturos espirituais, né? A gente sempre se queixa, sempre reclama, mas nunca assume a responsabilidade. A culpa sempre é do outro. A responsabilidade do nosso sofrimento, da nossa inferioridade, sempre é do outro. Que coisa estranha isso. E aí o que é proposto para nós é diferente, é que a gente realmente aproveite este momento, como Emmanuel fala, para mostrar o nosso bem-estar, e ele virá. Ah, virá. Muitas pessoas nem consideram assim, poxa, mas eu vou sair de casa com esse problema de saúde para participar da reunião lá no centro. Se a gente está podendo andar e não está espirrando em cima dos outros o coronavírus, a gente pode. Hoje a gente não tem condições de fazer reuniões presenciais, não tem condição de estar lá na cabine de pasta, estender a mão sobre alguém e correr o risco, né, de encostar por acidente em alguém que está contaminado ou contaminar alguém se a gente tiver assintomático. Mas nós podemos levar o nosso pensamento aos que sofrem, levar a nossa ajuda material aos que sofrem, porque nesse tempo e nesse momento que nós estamos vivendo e na situação de desgoverno que nós estamos vivendo, é necessário que cada pessoa física pense em que tipo de ajuda material nós também podemos fazer, nós podemos dar. De preferência, deixar que a Casa Espírita nos ajude a organizar esse trabalho, é muito importante, porque aí a gente vai trabalhar como colmeia, vai trabalhar como coletividade e realmente buscar agir. Nesse momento, nosso trabalho vai se reverter para nós em nosso remédio. Nós vamos perceber que as dores do nosso corpo não são tão grandes quanto as dores das pessoas que nós vamos acalentar. Nós vamos perceber que a nossa privação material não é tão grande quanto a privação material das pessoas para quem nós estamos doando aquilo que hoje nós já não queremos usar mais, porque já não está mais em condição de uso, já não tem mais a aparência que nós gostaríamos que tivesse, e aí nós damos aquela roupa usada, que para nós é imprestável, mas que para outras pessoas é maravilhosa, é tudo de bom que ela podia esperar, era o que ela precisava, porque ela estava andando com uma roupa rasgada. E aí aprendamos a doar realmente aquilo que for útil, gente. E não aquilo que está entulhando as nossas casas, né? Ocupando espaço nas nossas casas. Mas vamos pensar bastante. Ajudar cada vez mais. É disso que o Mestre conta conosco. E aí deixar de ser aquela criatura triste. Ah, eu estou sofrendo, eu estou passando por um problema. Mas o que eu já posso fazer para ajudar? O que eu já posso fazer? Ser as mãos, ser os olhos. Como eu falei antes, ser o braço que abraça em nome de Jesus. Ser as pernas que caminham em nome de Jesus para encontrar os que sofrem e levar a eles um alento, um lenitivo, uma palavra de conforto, uma palavra de estímulo, um pensamento de estímulo às vezes, porque muitas criaturas não estão em condições nem sequer de nos ouvir, são refratárias a ouvir a mensagem espírita, mas elas não podem fechar os olhos na mensagem espírita que é expressa através da nossa vivência, dos nossos atos. É isso que Emmanuel nos convida a sermos aquelas criaturas que nos promovemos a partir do trabalho com Jesus, a partir da transformação, livros vivos do Evangelho, livros vivos da codificação, livros vivos da mensagem de transformação que o Espiritismo representa para nós. Nós vimos que o obsidiado gadareno soube se promover, não no sentido de ganhar status, né? Mas ele soube sair da condição de pedinte de luz para a condição de divulgador da luz. Ah, mas por que ele conseguiu ser um pregador tão eficiente lá no Decápolis? Vocês acham que se fosse só com base num discurso ele conseguiria? Não. Ele se apresentava, olha, eu era assim, e no contato com a doutrina de Jesus, eu estou esta criatura que vocês veem. Quando Paulo de Tarso fala, quando alguém está em Cristo, nova criatura é, isso não é um processo mágico, né, que a gente estale os dedos. É um processo que demanda tempo, transformação, esforços. Mas ele jamais vai acontecer se eu ficar esperando. Ele só vai acontecer se eu começar a agir. Se eu realmente resolver agir. E isso é tão importante para nós. É tão necessário para nós. Por isso, companheiros e companheiras, quando nós caminhamos já para o encerramento da nossa tarefa,
essa recomendação oportuna de Emmanuel, essa proposta que ele nos faz de mostrar a nossa mensagem do Evangelho através da nossa cura, através da nossa própria transformação, ela é muito séria, porque ela vai trazer para nós um reconforto, uma sensação de harmonia, um equilíbrio, a saúde física e espiritual que ninguém é capaz de nos proporcionar, só nós mesmos. Quando nós aprendemos a servir com Jesus, nós criamos para nós um ambiente íntimo de paz, de harmonia, de proteção. E exatamente por causa dessa criação nossa, nós garantimos para nós equilíbrio e paz. A mesma paz que nós compartilhamos nesses minutos de estudo. A mesma paz que nós agradecemos a Deus por estar ao lado de vocês nesse momento. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz a todos. Maurício. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Fiquei aqui pensando, né? Sempre é muito bom estudar o Evangelho, ainda mais quando vamos traduzindo tudo que Jesus queria nos dizer, né? Conseguindo entender e não só vendo as letras, né? E eu adorei o exemplo das mãos, Maurício, no sentido da gente, a cada momento em nossas vidas, a gente olhar para as nossas mãos, em que posição elas estão, né? Em posição de pedintes ou em posição de servidores? Pois é. Então, muito interessante mesmo, Maurício, sabe? Bastante reflexões aqui hoje no seu estudo. A nossa gratidão mesmo. E eu que agradeço muito a vocês todos. Pois é, mais uma vez, assim, nós te agradecemos por ter aceito o nosso convite e queremos que você volte muito mais vezes, porque é sempre muito bom te ouvir. Então, agora, antes da gente passar até para falar das outras palestras, vamos pedir a Maria Alice para ela fazer a nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, queridos mentores do Centro de Jorge Niemeyer, é sempre um privilégio podermos contar com esse nosso encontro virtual, agora virtual, em que todos aqueles que são caros aos nossos corações se encontram também, os encarnados e os desencarnados. É sempre muito bom contar com o estudo, com o ensinamento. Enfim, mestre, só temos a agradecer. E nesse momento, pedimos que essas vibrações de paz, como o nosso irmão falou, sejam recolhidas e sejam levadas para todos aqueles irmãos que estão adoecendo, seja adoecendo física, mental, psiquicamente, que eles tenham um alento, um pouquinho da nossa paz que angariamos nessa última hora. Que tenhamos também uma semana de muita paz e muita harmonia. Fica conosco, mestre, porque precisamos de ti. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Márcia, então, diga, Maurício. Você me permite convidar o pessoal para conhecer lá o nosso canal no YouTube, né? Canal Maurício Mancini. Tá, então a gente tem um canal no YouTube já há algum tempo, alguns de vocês sabem. A gente tem um trabalho lá de 2019 com a Darcy sobre família. E aí é só procurar lá, né? Canal Maurício Mancini vai aparecer. Tem 4 playlists ativas agora, essa das lives. Hoje saiu uma live da palestra que a gente fez no NF no dia 14, sobre família. E essa daqui vai sair daqui a 15 dias. Daqui a 2 quartas-feiras ela vai estar no ar. Tá? Então, assim, convido vocês a conhecer, a se inscrever, a interagir com os vídeos. Tem vários vídeos lá. Tem vídeo sobre mediunidade, tem vídeo com palestras mesmo, gravadas, algumas gravadas em alguns locais e outras gravadas em estúdio já. Há um ano que eu estou gravando palestra em estúdio para poder mandar. A gente tem um prazer enorme de interagir com as pessoas lá. Então, visitem, se inscrevam, divulguem quem quiser divulgar, se achar o trabalho bom, se valer a pena, mas só se quiser divulgar, ninguém é obrigado. E eu agradeço desde já a visita de vocês que forem lá, tá? Tá certo, Maurício, eu já fui por lá, com certeza. Tem playlists ótimas, bastante estudos, bastante palestras bem interessantes mesmo, vai ser muito bom. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos os que estão aqui no Zoom, de todos os que estão no YouTube, e mais uma vez, assim, agradecer a presença do Maurício, a esse tempo que ele disponibiliza para nós,
e que possamos ficar todos na paz de Jesus. E nesse momento vocês podem abrir os seus microfones para que a gente possa dar aí um boa noite a todos. Então fiquem todos na paz de Jesus. Que assim Tchau, possa boa ser. noite, gente.